vou compartilhar com você esse template no Notion com o planejamento anual. Esse material ele vai ficar disponível para você copiar, para você preencher com tranquilidade, pois são informações relevantes aí para o seu negócio e, sem dúvidas, cada detalhe vale muito. Escuta isso. Fazendo um planejamento bem feito, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai conseguir alcançar todas as suas metas em 2024. Primeira coisa que eu quero que você faça antes de nós iniciarmos o nosso planejamento, eu quero que você olhe para 2023 e faça uma reflexão pessoal para identificar os obstáculos e os desafios que podem surgir ao longo do ano de 2024. Quando a gente faz essa autoanálise, nós conseguimos analisar o que pode nos impedir de chegar nos nossos sonhos. Então, antes de nós iniciarmos o nosso planejamento de 2024, nós iremos fazer uma análise de risco. Vamos lá? Vamos fazer uma análise de risco de tudo que poderia te atrasar em 2024. Faça uma reflexão pessoal e lista aqui todos os seus desafios, todos os seus obstáculos, tudo que você se deparou no ano de 2023 que poderia surgir ao longo do ano de 2024. Quando nós determinamos o impacto de cada risco desse, e nós pensamos lá no ano de 2023, agora para esse ano, nós priorizamos aqueles riscos que, de certa forma, causam impactos mais severos aí para a sua empresa. Isso é muito importante porque quando a gente tem um planejamento de gestão de risco, quando você planeja qualquer tipo de intercorrência, fica muito mais simples quando alguma coisa que não está planejada acontece. Quando um raio-x muito caro estraga, quando você tem que fazer alguma compra grande, ou quando você tem que fazer alguma reforma. Então, pensa nisso, pensa em 2023 com carinho e lembra de tudo aquilo que foi um risco aí para o seu financeiro, para você anotar aqui nesse quadro, ok? Feito nossa análise de risco, nós vamos fazer uma avaliação geral de 2023. Como a gente vai fazer essa avaliação, como seria isso? Nós vamos analisar tudo que você conseguiu realizar de meta e atividade. Também nós iremos olhar para tudo que te ajudou a alcançar essas metas, o que foi fácil, que você achou que seria difícil, ou ao contrário, o que você não alcançou também. Então, nutra com bastante informação, porque essa etapa é uma etapa muito importante. Então, está bem esmiuçado só para você editar e colocar aí quais foram as metas que você conseguiu chegar, quais você não conseguiu chegar, quais você não alcançou. Então, coloca tudo aqui para ficar bem organizadinho para a gente passar para o nosso próximo passo, que é a nossa análise de risco de 2023. O que seria isso? Aqui na nossa análise de risco, você vai colocar tudo que você pretende fazer para manter o seu planejamento. Vai ser uma nova ferramenta? Por exemplo, eu estou usando essa nova ferramenta, que é o Notion, que para mim está sendo ótimo. Estou conseguindo organizar melhor as minhas tarefas diárias, melhor os meus compromissos. Então, no meu caso, antes do Notion, eu já estou colocando um lembrete no meu celular para consultar meu Notion antes de fazer qualquer coisa no dia. Então, isso organiza e me dá uma fluidez muito grande. Eu consigo produzir mais no meu dia fazendo isso. Então, feita a nossa análise de estratégia, você vai colocar aqui o que no ano anterior você fez de ação. Por exemplo, eu fiz uma ação de inadimplência de ortodontia. A ação foi essa. Por que deu certo a minha ação? Porque eu fiz um desconto de pontualidade e fiz novos scripts para recepção. E qual foi o resultado? Eu coloquei que o meu resultado foi 3% de inadimplência mensal e o meu resultado anterior de 2022 era 16%. Vou fazer essa ação de novo? Claro, essa ação eu vou repetir. Então, aqui você vai colocar as ações que você fez que deu certo e também vai colocar as ações que você fez que não deu certo. Porque essas ações você tem que tê-las aqui para você não repeti-las, ok? Então, vamos definir o nosso tipo de planejamento. O meu planejamento, eu estou fazendo esse ano pelo Notion, como eu falei. Eu gostei que ficou muito organizado, eu gostei que deu muita fluidez no meu dia. Meu dia ficou muito produtivo e, sem dúvida nenhuma, eu estou conseguindo
bater as minhas metas, fechar o meu mês com mais sucesso. Então, eu passei só de uma forma mais rápida aqui na nossa análise de risco de 2023, porque isso aqui você vai ter que ler, vai ter que definir, né, no seu cenário atual, cada detalhe. Lembrando que cada detalhe vale muito. Talvez você ache que é uma coisa pequena, mas coloque aqui. Não esqueça. Deu certo, coloque. Deu errado, coloque também. Feito isso, então, a gente pode começar a fazer o nosso planejamento estratégico. E nós iremos começar definindo as nossas prioridades. Como seria isso? Primeira coisa que eu quero que você defina aí nas suas prioridades, defina a partir dos seus pontos críticos aí no seu negócio. Quando você define a partir dos seus pontos críticos, você vai conseguir identificar esses pontos críticos analisando o seu próprio cenário atual. Por exemplo, se hoje aí o seu problema é falta de cliente procurando a sua clínica, o seu ponto crítico pode estar no marketing. Se o seu problema está aí no seu fechamento de contrato ou com pacientes que te procuram, o seu problema pode estar no comercial. Ou se seus pacientes têm alta taxa de falta nas consultas, seu problema pode estar no atendimento ou até na sua experiência aí do seu cliente. Esses são só alguns exemplos aqui que eu dei. Óbvio que tem muitas outras coisas que acontecem diariamente na clínica, mas eu deixei alguns exemplos para que você tenha noção e para definir aí especificadamente quais são as suas prioridades aí no seu negócio, quais são os pontos críticos no seu cenário atual. Mas para isso você precisa sentar, você precisa pensar, você precisa analisar seus dados, as suas métricas, para conseguir ter muito mais clareza sobre isso, certo? E aqui vem um ponto muito importante. Se você não tem dados, se você não tem métrica aí da sua taxa de procura, de fechamento de contrato, ou até de comparecimento, você pode estar tendo problema com faltas aí nas consultas, o seu problema já está relacionado à gestão. E esse é um ponto extremamente crítico, porque problemas com gestão hoje são problemas que fazem, na maioria das vezes, as clínicas fecharem as portas. Então, fique de olho nisso, é uma dica que eu estou deixando para você. Definidas as nossas prioridades, vou entrar aqui nas prioridades para vocês verem. Você vai classificá-las por uma matriz de prioridade. O que seria isso? Matriz de prioridade é onde você entende o que é importante, o que não é importante, o que é urgente ou não urgente. Dessa forma, você consegue ter uma percepção do que pode ser delegado, o que pode ser agendado, o que você é obrigado a fazer agora, ou até mesmo o que você precisa eliminar, ok? Por exemplo, para mim aqui, eu coloquei como meta treinar a minha equipe comercial. Vamos abrir a meta aqui. Quando eu falo de entender a importância, por exemplo, treinar a equipe comercial para converter mais leads em pacientes. Então, eu entendo que isso, para mim, é de alta importância. Então, poderia ser, no seu caso, de média importância ou de baixa importância, mas no meu caso, é de alta importância. E qual é a urgência em resolver esse problema? Para mim, é de urgência, mas para você poderia ser de média urgência ou não urgente. Então, por isso, é importante você entender a sua matriz para entender realmente a fundo o que é importante, o que você deve fazer agora, o que você pode jogar para frente ou não, certo? Aqui embaixo eu deixo detalhes discriminando o que eu vou fazer para conseguir chegar, né, no meu ápice aqui do meu comercial, convertendo mais leads em pacientes. Porque não adianta só você colocar aqui a sua meta, o que você quer fazer, e não sabe como vai fazer para converter mais leads em pacientes. Eu sei como eu vou fazer. Por exemplo, eu vou melhorar a abordagem da minha equipe, fazendo uma abordagem mais persuasiva. Eu quero que a minha equipe entenda mais o paciente, eu quero que a experiência do paciente melhore. Eu quero que a minha equipe use o tempo dela de uma forma inteligente, enfim. Eu deixei aqui de uma forma bem especificada que você pode editar, por exemplo, e só que com o seu cenário atual aí. Esse seria o meu cenário, certo? Só um exemplo mesmo para vocês entenderem. Ok. Quando você entende esse quadro, o que é de alta, média e baixa prioridade, aí sim nós podemos passar para as nossas metas do ano de 2024.
Abrindo aqui as nossas metas, você vai observar que foi feito aqui um mapeamento de prioridade para estabelecer as minhas metas do ano. Então, por isso que eu falo, cada quadro não pula nenhum template desse, porque um depende do outro. Então, eu preciso que você já tenha mapeado as suas prioridades para realmente a gente estabelecer as metas para o ano, tá? No seu caso aí, que você que está querendo, você que está aqui por um motivo, que é fazer 1 milhão no seu ano aí, com a sua clínica de odontologia, as metas precisam ser mais específicas, precisa ser alcançável, precisa ser mensurável, e ela precisa ter um prazo para serem cumpridas. Então, eu tenho tudo isso aqui. Por exemplo, fazer 1 milhão em 2024. Essa meta, ela não foi iniciada ainda, não foi alcançada ainda, está vazio aqui. A data da conclusão eu coloquei para o quarto trimestre. É importante você colocar a data da conclusão, porque você sabe mensurar, não, estou chegando, estou perto, não estou, é possível de bater essa meta? Não é. Então você consegue saber, porque talvez você tenha que recalcular a rota aí do seu GPS para conseguir organizar melhor. Talvez essa meta esteja muito longe. Ah, eu fecho 20 mil por mês, eu quero fechar 100 mil por mês, talvez está muito longe, talvez o investimento que você precisa fazer para conseguir realmente alcançar essa meta está muito distante do seu cenário atual, então seja realista, ok? Recursos necessários que você vai precisar para bater essa meta, vou precisar desenvolver melhor a minha equipe, vou precisar ter estratégia de aumento de receita. Qual setor da empresa é responsável por essa meta? O setor da empresa é o marketing e as vendas. Aqui eu deixei tudo esmiuçado, o que eu vou precisar para bater essa meta de 1 milhão que eu coloquei aqui, certo? Então, como eu te falei, essas metas, elas são específicas e elas precisam ser alcançáveis, tá bom? Porque senão acaba que você gera uma frustração desnecessária, ok? Mas eu sei que isso você já ouviu em algum lugar, mas nunca entendeu de fato como colocar em prática essas metas. É por isso que nós estamos aqui hoje, ok? Definida a nossa meta, você precisa esmiuçar ela, ou seja, você precisa, o que você precisa hoje para ter esse faturamento? Foi o que eu disse. O que eu preciso hoje para ter esse faturamento? Eu preciso de uma equipe comercial engajada, eu preciso vender outros produtos, poderia falar aqui 1000 coisas que você poderia fazer para melhorar aí e conseguir bater essa meta de 1 milhão por mês. Então, por isso que eu deixei bem especificado para você não ter dúvida, ok? Quando a gente percebe que, isso é muito básico, mas esses pontos, na maioria das clínicas, não tem esse básico, tá? Percebe que uma meta aqui, como eu falei, vamos abrir ela aqui de novo. Quando essa meta é uma meta só, né? Faturar 1 milhão em 2024. É só uma meta. Mas quando a gente fragmenta essa meta, se tornam várias outras. Porque aqui eu tenho que fazer uma avaliação financeira, eu tenho que fazer estratégia para aumento de receita, eu tenho que fazer estratégia de marketing, eu tenho que fazer um atendimento ao meu paciente, ao meu cliente, um atendimento excepcional, eu tenho que ter uma melhor gestão de custo, entendeu? Por isso elas se tornam várias outras metas. A meta é uma só, mas quando a gente fragmenta essa meta, elas se tornam várias outras. Fazer isso vai te dar mais clareza sobre quais prioridades de curto, médio e longo prazo você tem que colocar em prática aí dentro do seu negócio. Perfeito. Definimos as nossas metas. Então, nós vamos passar para o nosso planejamento anual, que é o mais importante aqui de toda essa nossa legenda. Definimos as nossas metas, vamos ao planejamento anual. Então, entramos aqui no nosso template de planejamento anual e vamos lá em janeiro. Certo. Como a gente vai fazer esse planejamento anual? Eu dividi em 3 partes aqui esse planejamento anual. Primeira parte, planejamento de vendas. Segunda parte, planejamento operacional anual. E a terceira parte seria um acompanhamento diário aí do seu negócio para você ticar e ter aquela felicidade. Bati mais uma, fechei esse negócio, fiz isso aqui, fiz aquilo ali. Então, você vai ter todo dia esse acompanhamento de estar ticando aí que você conseguiu concluir aquela tarefa ou aquela meta. Ok? Então, planejamento de vendas. Como é esse planejamento de vendas?
Vamos usar o nosso exemplo aqui, que nós estamos batendo na tecla de faturar 1 milhão aí no ano, nesse ano de 2024, na sua clínica. Por exemplo, analisando o seu cenário atual, eu coloquei aqui, é genérico, tá, gente? Só para vocês terem noção. Se hoje você fatura 80 mil reais por mês, o que você precisa para chegar aos 100 mil reais por mês, para bater a sua meta de 1 milhão ou mais de 1 milhão por mês? Quais serviços / produtos você precisa vender? Quanto você precisa faturar por mês? Quantas vendas você precisa fazer? Quantas vendas você já fez? O que falta para você bater sua meta? Então, essas perguntas você tem que se fazer analisando o seu cenário atual. Lembra lá atrás que eu falei, pense em quais produtos e serviços você precisará vender a mais para conseguir, de fato, bater a sua meta. Por exemplo, aqui eu coloquei, isso aqui, o que eu preciso vender para faturar o meu 100 mil por mês. O que eu preciso vender? Eu coloquei que eu tenho que aumentar 20% nas minhas vendas de clínico geral. Eu quero fazer mais serviços estéticos, tá? Eu quero fazer numa média de 22 mil de serviços estéticos. Quero vender no mínimo 4 tratamentos em Invisalign. Eu quero vender mais serviços de clareamento dental. Enfim, eu coloquei aqui o que seriam metas de clínicas odontológicas, ok? Aqui é o que eu precisaria faturar nesse segmento, certo? Quantas vendas eu precisaria fazer nesse segmento para ter esse faturamento? E aqui já seria o seu acompanhamento mensal. No seu caso, isso aqui estaria zerado, por exemplo. Ah, beleza, janeiro, fechou janeiro. Eu faturei 3.500 em janeiro. Beleza, está aqui o meu valor. Ah, de serviço estético, não faturei 6 mil, não. Eu faturei só 2.850. Então, aqui, você vai alterando esse resultado e, por final, ele vai fazendo a soma para você. Ok? Então, feito o nosso planejamento de vendas, que não é tão simples, tá? Porque você tem que sentar, você tem que analisar o seu cenário atual, analisar tudo que você precisa fazer, se é possível aumentar esses tipos de serviços e produtos no seu negócio. Aí, então, analise isso com carinho e coloque aí de uma forma mensurável e de uma forma que realmente você tem certeza que dá para fazer. Porque não adianta nada eu falar que vou vender 30 tratamentos Invisalign. Você tem caixa para comprar esses 30? Você consegue atender todos esses tratamentos? Então, use aí o seu bom senso e faça de uma forma que você realmente irá conseguir chegar até a sua meta. Então, feito o nosso planejamento de venda, nós vamos passar para o nosso planejamento operacional anual. Como seria isso? Primeira coisa, o próprio nome já diz, esse planejamento trata da operação e não da estratégia, ou seja, ele entra em questões muito mais detalhadas para você entender se a meta definida realmente é possível de ser executada. Foi o que eu falei lá atrás. Então, vamos ao nosso planejamento. Agora, na nossa parte prática, como a gente vai fazer esse planejamento operacional anual? Antes de mais nada, você precisa ter definido as suas metas. Foi o que eu falei. Todos os quadros desse template dependem um do outro. Então, você tem que preencher um para conseguir passar para o outro, porque senão você não vai ter sucesso no seu planejamento, certo? Então, como a gente vai fazer esse planejamento? Antes de mais nada, você precisa ter definido suas metas o ano todo. Tá tudo organizadinho, tudo bonitinho, metas mensuráveis, vai dar para chegar, é possível, nada de loucura, ok? Quando a gente fala de meta, a gente tem que entender só uma coisa, que meta é o nosso destino final. É onde eu quero chegar e pronto, não tem mistério nisso, tá, gente? Observa aqui essa legenda, que é a nossa lista de definições, as definições mais importantes. E aqui embaixo eu vou ter uma visão geral de todo o nosso cenário mensal, com um mês um do lado do outro, cada mês um do lado do outro. Perfeito? Vou explicar essa legenda. Vamos começar a nossa legenda pela organização dos nossos feriados, sejam eles nacionais ou facultativos, ou do nosso estado ou da nossa cidade.
Pensa comigo, tem como mudar um feriado? Não tem, eles existem, eles estão ali. Então, independente da gente querer ou não, é inevitável. Então, sabendo disso, você vai colocar todos os feriados aqui. Você vai colocar todos os feriados, cada mês, especificadamente a data do feriado, qual é o feriado, tá? Não tenha medo de nutrir isso daqui. Se esse feriado ele vai emendar ou não. Então, especifique cada detalhe aqui, que isso é muito importante. Por exemplo, aqui no primeiro dia do ano, eu coloquei que é dia 1º, na segunda-feira, é feriado de ano novo, vai emendar até na terça às 13 horas, feriado nacional. Ok, preenchi meu feriado. Ah, João, mas isso vai influenciar em quê na minha clínica, no meu negócio? Vou explicar. Quando você tem uma equipe CLT, na maioria das vezes, as clínicas têm equipe CLT, a não ser os doutores, você precisa coordenar tudo isso. Quem trabalha, quem folga, escala de funcionários que vão trabalhar ou não, e etc. Por aí vai. Então, isso é uma coisa inerente. Você não tem opção a não ser se organizar para economizar seu tempo lá na frente. Você só vai pensar nisso uma vez, na vez que você está aqui sentado agora, fazendo seu planejamento. Porque quando você não tem esse planejamento, a sua equipe fica lá toda hora. E aí, vai emendar? Não vai emendar? Aí, mês que vem, tem feriado de carnaval. Ah, e vai emendar no carnaval? Que dia que vai entrar? Que dia vai voltar? Aí, tem o dia do trabalhador. Aí, o dia do trabalhador cai numa quinta, por exemplo. Aí, vai emendar na sexta? Não vai trabalhar sábado. Então, isso tudo você vai economizar no seu tempo. E tempo é dinheiro. Então, economize esse tempo. Coloque isso aqui bem especificado. Esse quadro, ele pode estar... Eu até deixei um calendário aqui, que você pode preencher isso aqui num calendário mais organizado para você imprimir isso aqui. Então, sua equipe pode ter acesso a esse material, porque daí eles vão te economizar essa pergunta, entendeu? Deixa para as outras. Feito isso, em todos os meses, você vai sentar, vai ver cada feriado, cada mês, vai colocar todos os feriados aqui no primeiro quadrinho, certo? Feito isso, vamos voltar à nossa legenda e vamos para as datas comemorativas. O que seriam datas comemorativas? Datas comemorativas são datas que têm relação com o seu negócio, que têm relação com a sua operação em si. Então, por exemplo, se eu trabalho com odontologia, o Dia da Saúde Bucal tem relação com o meu negócio? Tem. Então, você tem que se atentar sempre em informações que têm a ver com o seu negócio e tem a ver com a sua operação, tem a ver com a sua equipe em si. Se essa data for relevante para o seu negócio, você já deixa aqui especificado o que você vai realizar nessa data. Por exemplo, eu vou promover a ação de conscientização e vou fazer desconto especial em tratamentos nessa data, que é a data que é o Dia da Saúde Bucal, no dia 5, na sexta-feira. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? É genérico. Para vocês entenderem melhor o que seria. Ah, João, mas me deu uma dúvida. Tem hora que eu não sei o que é data comemorativa, tem hora que eu não sei o que é férias coletivas, tem hora que eu não sei o que é marca operacional. O que eu fiz? Aqui, logo aqui embaixo da legenda, eu deixei especificado aqui, exemplificando todas essas definições. Então, tudo que tem nessa legenda aqui, logo aqui embaixo, tem exemplificando essas definições. Por exemplo, férias individuais, eventos externos. O que é um evento externo? Eventos externos é uma participação de um congresso, é algo que está fora da clínica que você vai executar. Mas, enfim, só peguei esse gancho aqui para explicar que, se caso você não souber algum desses termos aqui, dessa lista, dessa legenda, você pode consultar aqui e tem os exemplos de definições, tá bom? Então, voltando ao nosso quadro aqui anual de 2024. Já falamos das datas comemorativas, agora nós vamos para as férias coletivas e férias individuais. Já começa aqui a colocar as férias da sua equipe. Como você vai fazer isso? Chama cada um da sua equipe e vê com essa pessoa qual que é a data das férias dela, vê também com a sua contabilidade, levanta com a sua contabilidade as datas de todas as férias dos seus colaboradores. Isso vai te adiantar demais, porque vai te dar um planejamento muito maior. Porque quando você planeja férias, no caso da CLT, o colaborador, juntamente com o colaborador, você consegue decidir um mês exato
que eles vão tirar as férias ao longo do ano. Pode ser fevereiro, pode ser março, dezembro, entendeu? Então, no caso de férias individuais, você coloca aqui, por exemplo, dia 8, na segunda-feira, férias da ASB, fulana de tal, ela voltará no dia 8 de fevereiro, ok? Então, coloquei que especifiquei que são férias individuais. No caso já das férias coletivas, que algumas clínicas fazem em dezembro e também no carnaval, você vai anotar qual vai ser o período dessas férias, e isso é interessante dizer, isso é um detalhe muito importante, isso pode estar atrelado a uma equipe específica ou a empresa inteira, certo? Mas esses detalhes aí você tem que consultar o seu jurídico, consultar a sua contabilidade, enfim, para entender melhor o que pode e o que não pode fazer. Eu não estou dizendo que você pode dar férias coletivas em fevereiro, em dezembro. Então, você tem que consultar a sua contabilidade ou o seu jurídico para entender melhor o que você pode ou não pode fazer no seu negócio, aí no seu cenário, certo? Ok, perfeito. Você preencheu aí as férias individuais, as férias coletivas, se caso houver na sua empresa. Nós vamos dar continuidade à nossa legenda e agora nós vamos para os eventos externos. Vamos aqui na nossa visão macro do nosso mapa, do nosso planejamento anual, para entender como seria. Evento externo são todos aqueles eventos que você ou alguém da sua equipe ou da sua empresa queira ou vai participar. Normalmente, quando vamos em feiras, convenções, congressos, esses eventos que nós costumamos participar todo ano. Então, esse é o momento de você já deixar isso bem visível e planejado para o ano todo. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de evento externo. Dia 22 da segunda, vai ter um congresso, o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, CIOSP, é um congresso muito conhecido aí no meio dos dentistas, donos de clínicas também. Volto a atender no dia 24, evento externo. Tá vendo a riqueza que eu tenho aqui em uma estrofezinha só? Não precisa ser muito, não precisa encher linguiça, precisa ser direto, precisa ser intencional. Eu coloquei a data, eu coloquei o dia, eu coloquei o evento, e coloquei o dia que eu vou voltar a atender. O que é o tipo de evento? É um evento externo. É só isso que eu preciso, mais nada. Ok. Após deixar alinhado todos os seus eventos externos do ano inteiro, tá, gente? Janeiro, coloquei esse congresso. Ah, vou fazer um curso em março. Coloca aqui o curso que você vai fazer, é um evento externo. Ah, eu vou dar uma palestra no SESI em junho, coloca aqui, é um evento externo. Tudo isso são exemplos de eventos externos, certo? Então, após você ter alinhado todos os seus eventos externos, nós vamos organizar os eventos externos. Então, vou explicar o que seria. E segue aqui na legenda, tá? Eventos externos, eventos internos. Então, tem toda uma sequência organizacional. O que é um evento interno? Um evento interno é aquele evento que você prepara para a sua equipe, seja um evento que a sua empresa organiza para os seus clientes, um evento que você organiza para os seus fornecedores, mas são eventos pelos quais a empresa é responsável em executar esse evento. Então, tudo que tem que ser pensado antes é aqui que você vai organizar. Deixa isso tudo bem visível aqui, tá bom? Um evento importante também, que eu não posso deixar de citar, que eu vou passar por ele bem rápido, tá? E tá aqui depois dos eventos internos, são as eleições de 2024. Eu nem coloquei ele aqui, tá bom? Porque não tá no mês de janeiro, tá lá para frente. Esse é um fator que provavelmente, talvez, dependendo aí do seu contexto, você tenha que deixar anotadinho aqui, tá? Porque pode ter algum tipo de influência. É um evento importante também e que pode afetar aí a sua operação, pode afetar o seu movimento, entendeu? Então, no sentido organizacional, é bom você deixar, tá? Eu não dei foi exemplo de evento interno, tá? Tá aqui o exemplo, mas eu vou deixar o meu exemplo aqui que eu coloquei. Um evento interno, dia 23, na terça-feira, premiação da equipe, comprar café da manhã, evento interno. Como eu te falei, não precisa encher linguiça. Isso aqui tem que ser simples, porque você vai consultar no dia a dia. Então, quanto mais simples, melhor. Porque é uma coisa que você vai, ó, papum. Ó, no dia 20, hoje é dia 23. Nossa, hoje é terça-feira, dia 23. Tem que comprar café da manhã, porque hoje é o dia da premiação da minha equipe.
pronto. É simples, é rápido, não tem muita encheção de linguiça para não ficar um negócio desgastante, porque isso aqui é um acompanhamento que você vai ter diário, então ele precisa ser mais rápido, ok? Passando para o último da nossa legenda, são os marcos operacionais. O que é um marco operacional? O marco operacional, ele ficou por último, mas ele não é menos importante do que nenhum dessa legenda, tá? Marco operacional é tudo aquilo que você vai executar na sua equipe. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Na minha meta aqui, por exemplo, que é 1 milhão no ano de 2024, trabalhando no ramo de odontologia, para eu faturar 1 milhão em 2024, eu vou precisar lançar uma campanha de ortodontia, por exemplo. Esse é o meu planejamento, tá bom? O seu cenário, aí é você que tem que decidir e me contar aqui nesse quadro, tá? Por isso ele está numa visão macro para você ter mais noção de todos os meses. Para faturar 1 milhão em 2024, eu vou precisar lançar essa campanha de ortodontia que eu estou dizendo, e para isso eu tenho que fazer X investimento. Quando eu vou lançar essa campanha, eu tenho que me perguntar isso também. Eu vou lançar essa campanha em qual data? Em qual mês? Por que isso é importante? Quando você sabe a data dessa campanha, desse marco operacional, por exemplo, aqui eu coloquei que dia 24, na quinta-feira, nós vamos ter esse marco operacional, que vai ser uma campanha de marketing, de captação em massa de pacientes de ortodontia. Isso aqui faz parte do meu planejamento. Tá vendo que tudo está atrelado? Está atrelado com a minha meta. Esse quadro está atrelado com a minha meta de 1 milhão. Ok, vamos lá. Como que é feito o quebra-cabeça? Eu tenho aqui esse evento, que é um marco operacional, que vai ser captação de pacientes em massa de ortodontia. Show, perfeito. Agora você já tem essa visão aqui, que você tem essa campanha, esse marco operacional para realizar no dia 24, mas e aí, dia 24, a minha ASB, eu vou dar início a essa campanha, mas no mês de janeiro, a minha ASB vai sair dia 8 de férias. Entendeu agora o nosso grande quebra-cabeça? No mês de janeiro ela vai estar de férias, então eu vou ter que fazer alguma coisa para organizar melhor as férias dela, as férias dessa ASB. Ou eu vou ter que mudar essa data desse marco operacional meu, né, que é a minha campanha de marketing para captar pacientes em massa em ortodontia, ou eu vou ter que mudar as férias dela. Então, vou ter que fazer alguma coisa para organizar melhor, entendeu? Ou mesmo adiar essa data ou adiar essas férias, tá bom? Então, esse é o momento que você começa o seu quebra-cabeça para entender o que realmente é possível ou não de se executar naquele mês. Será que eu vou precisar de mais equipe? Será que eu vou precisar de uma pessoa para cobrir as férias dessa ASB? É sobre isso que eu estou falando. E uma dica, se pergunte sempre, será que as metas que eu defini são realmente realistas? Será que eu estou sendo honesto comigo mesmo nessas metas? Será que essas metas são coerentes com o meu cenário atual? Fez isso? Perfeito. Ok, tá ótimo. Feito tudo isso, agora nós temos um quadro com todos esses meses de uma forma macro, tá? Nossa, meu quadro está super bem preenchido, tá tudo ok. Eu fiz a sequência certinho que o João me falou da legenda, porque é importante estar na sequência, tá bom? Então, fiz todos os meses. Olha como é fácil. Não é difícil, não tem mistério, tá bom? Fiz todos os meses, agora eu tenho uma visão macro, tenho esse quadro aqui com todos os meses, com todos os meus compromissos que têm maior relevância para o seu negócio aí, para a sua clínica de odontologia. Ok, ótimo. Então, logo abaixo aqui, eu vou passar para o nosso próximo planejamento, que eu falei que é o nosso planejamento operacional do mês, certo? Aqui a gente viu de uma forma macro do ano, isso aqui vai estar em todos os meses, tá, gente? Se eu abrir, por exemplo, no mês de fevereiro, que isso aqui eu estou só no mês de janeiro, se eu abrir essa tabela no mês de fevereiro, ela vai estar lá também. Então, todo mês eu vou ter o acompanhamento do mês anterior e do mês subsequente. Então, passando para o nosso próximo planejamento, que eram 3, né? Planejamento de vendas, planejamento operacional anual, acabamos de fazer, e agora o nosso planejamento operacional do mês de janeiro. Qual é a funcionalidade desse planejamento?
Esse planejamento tem a funcionalidade de você ter um acompanhamento diário melhor. Por exemplo, eu entrei aqui no meu mês, pelo celular mesmo, ano novo. Isso aqui já foi. Esse aqui faz parte ali do meu quadro ali, do mês de janeiro, já foi. Premiação dos vendedores, já foi. Gente, lembrando, isso aqui são os meus, tá? Você vai editar aí aniversário da clínica. Aqui vai estar de uma forma mais específica, tá bom? Porque isso aqui já está mais esmiuçado logo acima aqui no nosso quadro, no formato macro, ok? Então, como eu vou fazer esse planejamento aqui mês a mês? Eu vou colocar tudo que eu coloquei lá e eu posso colocar aqui também coisas mais básicas para fazer um acompanhamento diário. Isso aqui, no meu mesmo, pessoal, fica lotado de coisas. Por exemplo, aniversário, Júlia, filha, dia 24. Ok? Você pode fazer disso aqui uma agenda diária de acompanhamento. Entendeu? Então você edita, faz o seu, acabou de concluir a tarefa. Isso aqui é o que dá o gostinho, que dá o sabor no seu planejamento. Você vai ticar, você vai finalizar, você conseguiu, você se comprometeu, você fez, você realizou. Então, você tica. Ok? É muito simples esse planejamento mensal, tá? Eu diria até diário, só depende de você preencher. Lembrando que essa plataforma você pode usá-la pelo celular também, pelo tablet, pelo computador, do jeito que você achar melhor. Então, não tem segredo, tá bom? É só se você não quiser fazer mesmo, porque é muito simples e não tem nada melhor do que chegar aqui, tiquei minha tarefa diária. E pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser isso aqui, ó. Manutenção, radiação, raio-x, empresa Ulana. E vai passando para as próximas. Não tem erro, é só se você não quiser mesmo, tá bom? Facinho pelo celular, pelo tablet, rapidão, você consegue fazer a sua organização. Ok, então fizemos todo o nosso planejamento, fizemos nossa análise de risco, definimos as nossas prioridades, definimos as nossas metas, fizemos o nosso planejamento anual, que tem lá 3 pilares, né, que é o nosso planejamento de vendas, entendemos como nós fazemos ele, entendemos como nós fazemos toda a legenda de planejamento operacional anual, vimos também como é feito o nosso planejamento diário e mensal a cada mês, tá bom? Deixa eu só entrar aqui para vocês verem melhor como é o nosso template, e que eu deixo aqui também bem explicado cada plano de ação, cada meta que você precisa. Então, é só você abrir aqui e entender melhor, caso você tenha dúvida, tá? Para você definir os recursos que você precisa para alcançar as suas metas. Eu deixei aqui também bem especificado, bem exemplificado, para não ter erro para você. Aqui você vai preencher as suas metas, porque elas estão atreladas com o seu planejamento anual, tá? E aqui você vai observar que você tem mês a mês, o ano todo. E quando você abre o mês, tá, desse template, tem todas aquelas informações que nós estávamos. Planejamento de vendas, planejamento operacional anual e o nosso planejamento mensal. Só fechar essa tela aqui, parar essa apresentação. Para te dizer que se você, depois dessa aula, depois de cada detalhe, sentar, preencher o template da forma mais correta possível, da forma que eu te trouxe aqui, você vai conseguir cumprir com todas as suas metas, cumprir com tudo que você planejou. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai conseguir chegar aí na realização dos seus sonhos, na realização das suas metas. Com tudo isso que eu te mostrei, hoje eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ter sucesso aí no seu negócio. Organização, gente, é tudo. Você nunca pode se esquecer disso. Mas também eu sei que a teoria e a realidade são extremamente diferentes. E embora eu tenha te mostrado passo a passo para você fazer planejamento estratégico para 2024, para que esse ano seja o melhor ano da sua clínica, o melhor ano da sua vida, colocar isso em prática, eu entendo que pode ser extremamente difícil sem a orientação correta. Então, para você que quer encurtar o seu caminho, que ajuda para definir e atingir suas metas em 2024, eu te convido a conhecer a mentoria Strategy, que é o meu acompanhamento individual para clínicas odontológicas que faturam 100 mil
mês com previsibilidade e uma equipe autogerenciável, que é o grande sonho de todos os donos de clínicas odontológicas.